Olha, e atenção, hein? O programa Mais Médicos voltou. Isso mesmo, o presidente Lula relançou hoje o programa Mais Médicos e disse que o esforço é para que todos os médicos inscritos sejam brasileiros. Serão 15 mil vagas só no ano de 2023. O investimento passa de 712 milhões de reais neste ano. Confira, fala o presidente Lula. Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Esse é um esforço comum da nossa ministra, esse é um esforço comum do edital, de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro, ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde. Volta. Olha, Lula anunciou um plano para os 100 primeiros dias de governo e fez um aceno para a classe média do país. Confira. Que quando nós tivermos completado 100 dias, nós já teremos recolocado na prateleira todas as políticas públicas que nós criamos e que deram certo para esse país. A partir dos 100 dias vai começar uma nova etapa na nossa administração. A partir dos 100 dias nós vamos ter que começar a fazer coisas novas. Nós temos que nos dirigir um pouco à classe média brasileira, porque no fundo ela tem sofrido muito o desgoverno desse país. A gente vai ter que falar muito e investir muito para gerar empregos. E para gerar empregos é preciso a gente ter investimento, é preciso a gente ter crédito. E para ter crédito a gente vai ter que utilizar os bancos públicos para financiar o desenvolvimento desse país. Tá aí. Amadeu, já começaram, né? Bolsa Família voltou, reformulado, Minha Casa Minha Vida também, agora o programa Mais Médicos. Essa primeira etapa Lula conclui nos 100 dias. E aí, como primeira missão após esses 100 dias, atender a classe média, que é quem de fato, primeiro, sofre com a atual situação econômica do país, além da classe pobre, classe média também, e que, se a gente olhar para o processo eleitoral, é um grande desafio para quem quer ser presidente e para quem quer ser reeleito presidente da República. É um desafio que o presidente tem e que ele coloca, eu imagino, para a sociedade, mas principalmente para os ministros dele. Acho que ele está dizendo isso, olha, aqueles programas que me fizeram voltar ao poder, porque foi isso. Lula foi reconduzido, claro, muito pelo que não foi feito no governo Bolsonaro, mas o mal feito ou desfeito no governo Bolsonaro, mas também pela lembrança, pela nostalgia do tempo bom, do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida e do Mais Médicos. Estes, ele está retornando todos, inclusive retornando com esses programas melhorados. Em todos eles, você pode fazer escrutínio. Todos eles melhorados. Inclusive o Mais Médicos. O Bolsa Família recalchutado. Com o benefício para as crianças até 6 anos. Isso. De 7 a 18, também um incremento para aumentar a renda per capita. Aí você olha para Minha Casa Minha Vida, aquela faixa 1 sendo atendida, que são os mais pobres que se deixaram de fora. E o Mais Médicos hoje com os brasileiros. E o Mais Médico, com esse olhar do presidente, porque, olha, um dos motivos da queda da presidente Dilma foi o Mais Médicos. Meritório sobre todos os olhares que se possa ter sobre o programa,
mas que ajudou a alimentar aquela, a palavra é muito triste, narrativa para os dias de hoje, narrativa de que se estava alimentando um regime comunista de Cuba com o dinheiro do Brasil. Então, na prática não era isso, mas entre a realidade e a percepção, entre o que as pessoas aprenderam daquilo, ficou a percepção. Entre o fato e a versão, o povo comprou a versão, a grande maioria. E agora o presidente coloca claramente que é médico brasileiro, e depois médico brasileiro que tem a formatura fora, e depois, aí sim se vai pensar em médicos de outros países que estejam trabalhando no Brasil, e no último dos últimos momentos, se ainda não forem preenchidas as vagas, é que se vai trazer alguém de fora. Quer dizer, esse cuidado na fala do presidente, que a presidente Dilma não teve, o Lula está tendo, e essa preocupação, você vê que uma frase comunica muito, né? Sim. Mais importante do que a nacionalidade do médico é a do paciente, que é o brasileiro que vai ser atendido. João. Então, Eu discordo do Amadeu nessa análise que ele fez, que reduziu o problema da Dilma ao mais médico. não, eu disse que foi um dos... Nem de longe. A Dilma caiu por inoperância e falta de capacidade de articulação política. Simplesmente, o mais médico era uma das poucas coisas que funcionava no governo dela. Essa é a minha opinião. O que eu vejo, a principal obra do governo Lula é o rompimento com o atrelamento ao mercado. Porque aqui não se faz mais nada se o senhor mercado não disser, não, tá bom, é aqui. Não, se a Bolsa de Valores não for bem, se a CVM não aprovar, se o Banco Central lá, o Bob Field Filho, não disser que está tudo bom, está tudo errado. Então, eu acho que essa é a principal obra. Ele disse, olha, eu não estou aqui para administrar para o mercado. Eu não sou um gerente do mercado. Eu sou o presidente da República. Porque você pegar um presidente de um país de 200 e tantos milhões de habitantes e ele se sujeitar a ser gerente de mercado de gente que não tem credibilidade, porque vamos pegar bem aqui. João, deixa eu terminar, né? Deixa eu só dar dessa vez. uma resposta pro Amadeu, aí você conclui nessa área, parte econômica, com relação ao governo Dilma. Porque você colocou um ponto, eu queria só ouvir o Amadeu. Não, porque o governo Dilma, se a gente for elencar aqui os erros da presidente Dilma, a gente vai demorar o resto do programa todo. A faxina que ela fez da corrupção, ela botou 8 ministros, todos líderes, inclusive o Lupe, que agora é ministro de novo do Léo, botou para fora, saía na imprensa. Foi intransigência dela. Acusado de não sei o que, ela botava para fora. Mas foi intransigência dela, falta de capacidade política. Só você dar um exemplo, não era uma perseguição política, ela não tinha perseguição política. Tanto que ela passou 1 ano e meio sem receber o Haddad, que era prefeito de São Paulo. Então você vê o nível de diálogo político. Agora deixa eu terminar, Danilo. Só terminar um pouquinho aqui. Então o que acontece? Eu acho que o principal é mostrar para o mercado que ele está administrando o país e não a bodega. Não pode o presidente da República ficar preocupado o que é que presidente de banco vai achar, o que é que presidente de financeira vai achar, não. Essas agências internacionais e esses bancos que fazem as avaliações de risco e que bancam gente como o Bob Field aqui. O Bob Field que eu estou falando é o Roberto Campos Filho, né? O Bob Field Filho. É a herança do que há de mais nojento na economia nacional. Então, se você pegar isso, fizer todo esse levantamento, você vai ver que todo esse pessoal que faz essa política de fixar nível de risco de países, nível de endividamento, todos eles quebraram, cara. O último que fazia isso aí era o Credit Suisse. Tá aí, quebrou. Quer dizer, você bota tigre para tomar conta de gambá, para tomar conta de ovelha. João. Não tem sentido você mais permitir que o país, ao invés de se ligar ao setor produtivo, de pensar numa indústria, de pensar numa produção, fique preocupado em pagar dividendos a quem está especulando. França. Ele está atendendo o povo que fez o L, né, Ananias? As pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade social. A atenção do Lula sempre foi para a população mais pobre. E essa retomada do programa Mais Médicos direciona bem para esse sentido, porque, inclusive, o secretário de Atenção Primária, Onésio Fernandes, quando anunciou a retomada do Mais Médicos, ele disse que cerca de 300 municípios brasileiros
não tem nenhum médico nas unidades básicas de saúde. E outros 900 municípios têm dificuldade de que esses médicos se mantenham nessas unidades de saúde, porque são municípios mais longínquos, mais afastados dos grandes centros. Nós, inclusive, aqui no Ciência Política, já demonstramos essa concentração de médicos no país, em que mais de 60% ficam ali nos municípios com mais de 500 mil habitantes. Então, o Lula está atendendo essa população mais pobre, que deu a vitória para ele na eleição do ano passado, e, ao mesmo tempo, pensando na classe média, que foi um eleitorado que deu uma votação muito expressiva para o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, são medidas que convergem não apenas para esse caráter mais humanitário que a gestão Lula tem no comparativo com a gestão Jair Bolsonaro, mas quando a gente faz uma análise desse prisma político também, nós observamos o quão o Lula é inteligente e é bem articulado politicamente, porque ele atende a uma classe que já dá uma votação muito robusta a ele e também atende a uma parcela da sociedade que outrora também votou muito no Lula e passou para o Bolsonaro nas eleições passadas. Então, tem toda essa análise também a ser feita. Osmando? O presidente Lula, ele pegou um país destroçado e que não teve tempo até hoje na prática. Se ele fosse se debruçar sobre os problemas que ele encontrou, ele não teria feito nada até hoje. Mas ele demonstra que tem sabedoria política, sagacidade e visão de país. Essa decisão dele de transformar os 100 dias, restabelecendo todos os programas que deram certo dos seus governos passados, é uma decisão corretíssima e irretocável, porque desgastado por um governo, por um país quebrado como ele pegou, ele descobriu que havia um anseio na sociedade de restabelecimento de coisas que deram certo nos seus outros governos. Evidentemente que a classe é uma resposta aos seus eleitores, aqueles mais pobres que votaram maciçamente nele, é também uma resposta à classe média, que, conforme a Ananias falou, é um dos segmentos mais afetados e tem sido dos mais afetados, mas é também na classe média onde existe o maior contingente de pessoas que se deixam enganar. Uma dessas enganações foi o convencimento e a oposição que setores influentes da classe média, aliados a setores da mídia, fizeram em relação ao programa Mais Médicos. Foi um programa criado em 2013, com 18 mil vagas. Hoje tem 5 mil vagas ociosas, porque os médicos, como o programa foi descontinuado pelo Bolsonaro, os médicos que sobraram no programa hoje estão concentrados nas capitais e nas grandes cidades, e o resto do país ficou, na realidade, sem médico. Acho que essa frase dele, de que o Amadeu lembrou, de que o que importa não é a nacionalidade do médico, mas a nacionalidade do paciente, de quem está sofrendo, de quem precisa do atendimento, é corretíssima, é irreparável. Eu acho que ele está correto em restabelecer esses programas e, a partir daí, depois dos 100 dias, sim, aí sim, com a âncora fiscal aprovada no Congresso, que eu acho que vai ser aprovada, aí tocar o país e a gente, aos poucos, ir se livrando desse garrote, dessa guilhotina imposta pelo presidente do Banco Central. Olha, e você quer saber a realidade do programa Mais Médicos? Pergunte a uma pessoa de um pequeno município, numa comunidade rural desse município, que passou a ser atendida, que passou a ter médico. Pergunte a um indígena, a um quilombola, as pequenas, médias cidades, onde simplesmente não existiam médicos e que passaram a ter o atendimento a partir do programa. Aí você vai saber qual é a realidade do Mais Médicos no Brasil. Ananias, e só, Osmando, a descontinuidade começou no governo Temer, viu? Infelizmente. E não por uma questão administrativa,
por nada, só ideologia, só, nada mais. É colocar como tudo que foi feito por outro governo não presta. E aquele negócio de Só Cuba. porque foi feito por outro governo. E de Cuba, Sim. médico de fora. Até pelo corporativismo que a gente pode muitas vezes de falar, mas o próprio Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, trabalhavam contra. Ainda hoje... Faziam uma reserva de mercado, sendo que ninguém quer ir para esses lugares. Sim. Você briga por uma reserva, mas não quer atender aquele mercado. Isso- Você ainda hoje continua com o mesmo problema. Você não tem falta de médico no país. Você tem concentração. Você tem o caso de Brasília, que tem para cada conjunto de 100 mil habitantes, você tem 1.000 e poucos médicos. E tem lugar que você tem 0,1. Olha, agora nós vamos falar sobre um assunto muito sério.